Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Lucas capítulo 22. O texto que foi citado no final da cantata, nós vamos estar usando. E não foi combinado, porque esse texto está separado já desde dezembro. E a cantata foi programada no começo do ano, mas calhou de ser a mesma citação e eu achei muito interessante. Quero compartilhar com você uma palavra que eu creio que é da parte do Senhor. Lucas 22, versículo 15. Diz assim: E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Obviamente nós estamos falando da Páscoa, hoje domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, mas houve por alguns poucos dias um percurso muito difícil para o nosso Senhor Jesus. Pastor Paulo deu uma aula muito interessante na escola bíblica hoje, falando sobre a história da Páscoa, desde o seu início na saída do povo do Egito, no Êxodo, para caminhar ali no deserto e depois seguir para a terra prometida, até a Páscoa atual. Infelizmente uma Páscoa totalmente comercial e voltada para os lucros, voltada para o comércio, como são todas as outras datas hoje em dia. Você não ouve falar no Natal sobre nascimento de Jesus, você ouve falar de Papai Noel e presente. Você não ouve falar na Páscoa sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Você ouve falar do ovo de Páscoa e de presente. Então, na realidade, a gente percebe que o diabo tenta cada vez mais anular datas extremamente vitais para o calendário da igreja, que é o Natal, o nascimento do nosso Salvador, e a Páscoa, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, e resumindo a simplesmente uma data comemorativa, onde você vende algo e move o comércio da cidade. Entendam bem, pastor Paulo já deixou claro, não tem problema de você dar um ovo de chocolate para alguém de presente, ou você consumir, porque é só um chocolate. A questão é o que a Páscoa significa para você. Então, é mais do que importante você entender o que isso significou para o nosso Senhor. Quando Jesus ele está vivendo esse momento, esse episódio com os seus discípulos, isso aconteceu numa quinta-feira de 14 de abril de 29 depois de Cristo, da data atual que nós temos, do ano de 29. Aí você vai dizer, não, mas Jesus tinha 33 anos, vale lembrar o calendário que nós vivemos. Jesus não teria nascido no ano 0 depois de Cristo, como o calendário romano colocou. Os historiadores mostram pela narrativa bíblica e pelos governantes que compuseram aquele contexto, de que Jesus teria nascido entre 3 ou 4 antes desse período do calendário que nós vivemos agora de 2018. Então, no ano de 29 depois de Cristo, estava acontecendo a paixão de Cristo, o momento onde Jesus sofreria da pior forma possível o que uma pessoa pode sofrer, e ele estava sofrendo em favor de mim e de você e de toda a humanidade. Era uma mistura de sentimentos, uma vez que Jesus com seus discípulos estavam celebrando a festa dos pães sem fermento, a festa da libertação, a festa que os judeus celebravam, porque por 430 anos eles haviam vivido como escravos no Egito, chegaram como pessoas livres no tempo de José, e estavam saindo agora libertos por um período de 430 anos de escravidão. Então era uma mescla de sentimentos. O povo judeu estava celebrando, como o pastor Paulo bem disse, os pais faziam seus filhos comer das ervas amargas, para que eles pudessem provar o amargor que foi a escravidão no Egito.
Poderiam então comer coisas doces, uma pasta de uvas ou qualquer outra coisa, celebrando também agora o povo de uma saída da escravidão para viver a terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra da promessa. Mas principalmente, e muito interessante, que nessa Páscoa de Jesus, alguns historiadores arriscam dizer que haviam apenas o vinho e o pão, e talvez algumas ervas e algumas coisas, mas não havia, muito que provavelmente, não estou confirmando 100%, não havia, com toda certeza, o animal sacrificado, até porque o momento de comê-lo não seria ainda naquele período. Eles estavam no processo da celebração. E um dos autores de alguns comentários, F. Bruce, ele chega a dizer que, na verdade, o sacrifício estava no local, mas não estava colocado sobre a mesa. O sacrifício estava reclinado à mesa com os seus discípulos. Porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E ele não havia sido sacrificado ainda. As famílias judaicas tinham que comer aquele animal assado, um animal sem mancha, sem mácula. Aquele animal deveria ficar por um período com a família. Aquela família deveria conhecer aquele animal. O dono do animal, o homem, o sacerdote da casa, deveria examinar com toda a minúcia aquele animal, para não encontrar nele nenhum defeito, a ponto que ele seria digno de ser então sacrificado ao Senhor, como símbolo da libertação de Israel do Egito. Aquela família deveria conviver com o animal do sacrifício. Os apóstolos conviveram por 3 anos e meio com o seu Senhor. Eles andaram com Ele. Eles choraram com Ele, eles riram com Ele. E eles tiveram que presenciar o seu Senhor sendo sacrificado numa cruz pelos seus pecados. Tudo que um sacerdote, que uma família judaica tinha que presenciar, aqueles homens tiveram que presenciar com o seu Senhor. Quando eu estava preparando hoje pelas 5h40 da manhã aqui na igreja essa mensagem, eu não consegui mexer com ela durante toda a semana. Hoje cedo eu vim para cá e eu estava lendo e relendo algumas coisas. E ao ler o comentário desse autor, quando ele diz: os seus irmãos, os seus amigos, por 3 anos e meio andaram com ele, viram com ele tudo o que deveria ser visto, se apegaram a ele, e tiveram que presenciar o momento onde ele precisou ser entregue para o sacrifício. Existia uma diferença, porque o animal era morto anualmente. Um animal deveria ser morto para lembrar da escravidão e da saída do Egito. O sumo sacerdote tinha que sacrificar um animal anualmente para o perdão dos pecados do povo, mas era algo temporário, era algo que tinha que ser feito novamente. Agora, quando Jesus vai para a cruz, ele não é um sacrifício temporário, ele é um sacrifício definitivo, porque ele é o único sem culpa que se entrega na cruz pelos culpados, o justo morrendo pelos injustos, aquele sem pecado morrendo por cada um de nós que somos pecadores, que nascemos com a natureza do pecado, que nascemos inclinados à prática do mal, mas que através do seu sacrifício podemos agora viver uma nova oportunidade de vida, não mais escravizados pelo pecado, mas podendo viver com Jesus uma nova oportunidade de vida. E eu estou falando tudo isso para falar do tema da mensagem, que veio à minha mente
Um tema simples na realidade. Uma despedida marcante. Eu acredito que para aqueles homens, inclusive para Judas que o traiu. Alguém me perguntou ontem aqui no mutirão: pastor, é por isso que o pessoal malha o Judas? É desse Judas aí que eles falam? Eu disse: a tradição remonta para isso, de quem o faz. Mas Judas era um dos 12, traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, teve o seu preço avaliado por esse valor, e foi o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Esse era o valor que o Senhor receberia. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi avaliado em 30 moedas de prata. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi vendido por um dos seus amigos que andava com ele por 30 peças de prata. Esse foi o preço que Jesus foi avaliado, que os homens tiveram a capacidade de avaliá-lo. Jesus não pode ser avaliado, Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não é um Deus, Ele não é uma criatura, Ele não é um ser criado, Ele é Senhor, Ele é Criador dos céus e da terra, Criador dos homens. Os homens não foram simplesmente fruto de uma explosão. Os homens foram criados à sua imagem e semelhança. Ele é Senhor de todos. A sua avaliação humana foi 30 moedas de prata. A avaliação divina, ela disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Enquanto os homens avaliaram ele por 30 moedas, o Pai, o Senhor Todo-Poderoso, disse: esse é o meu filho. E talvez você nunca prestou atenção nessa frase, mas ela tem todo o valor e toda a importância. Porque quando Deus está dizendo: este é o meu filho, Deus está dizendo o seguinte: eu enviei o meu filho para estar com vocês. Ele está aí, por isso que Deus usa a expressão este. Deus está designando: o meu filho está aí com vocês, se cumprindo mais uma profecia que disse: ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus Todo-Poderoso se encarnou, se fez carne e habitou entre os seres humanos. Se tornou homem como nós, foi tentado como nós, mas nunca pecou como nós. Essa é a grande diferença. E por que tornou essa despedida tão marcante? Porque o próprio Deus veio a esse mundo. Em João 3,16, o apóstolo João escreve isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus fala: este é o meu filho, Ele está dizendo: Ele está com vocês, Ele está no meio de vós, para que vocês experimentem a salvação através do sacrifício que Ele vai fazer na cruz por cada um de vocês. Essa despedida foi marcante por algumas razões, e eu quero citá-las aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, Jesus morreu para promover a unidade. A humanidade estava perdida nos seus pecados, separada de Deus, separada de si mesma. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23: pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A humanidade foi separada do seu Criador por conta do pecado. E 3 capítulos para frente, no capítulo 6,
no mesmo versículo 23, o apóstolo Paulo escreve: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, o dom da vida, porque nós não alcançamos a salvação por nós mesmos. Alguém pode dizer: mas se eu fizer boas coisas, boas obras, eu posso ser salvo. Eu lamento discordar biblicamente de você e não pessoalmente. Você tem até o direito de pensar assim como o pastor Paulo disse sobre os orientais. Os orientais se colocam na maneira de refletir sobre um determinado tema e dizer: eu penso assim. Pessoalmente nós podemos até concordar ou discordar. Biblicamente eu me dou ao luxo de dizer: discordo biblicamente de você e você está errado, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não mente. Então, biblicamente, a salvação não se dá por obras, ela não se dá por benfeitorias, e eu não estou inventando isso. O apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele escreve: pois vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie delas. Agora o apóstolo Paulo fala sobre as boas obras, e que elas são um sinal de fé. E ele diz no versículo 10, então lá de Efésios capítulo 2, pois essas obras foram preparadas de antemão por Deus, para que vocês as praticassem. Ou seja, eu pratico boas obras porque Deus quer que eu pratique elas, mas elas não podem me salvar da condenação eterna. Só quem pode me salvar da condenação eterna é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu receba o perdão dos meus pecados, salvação da condenação eterna, e que eu receba a promessa de Deus de morar no céu com o Senhor por toda a eternidade. E isso é o que a palavra de Deus nos garante. Quando eu digo que Jesus morreu para promover a unidade, uma das orações mais lindas que eu vejo Jesus fazer, em João 17, capítulo 17, versículos 19 ao 23, uns versículos antes, Jesus começa dizendo assim: Pai, eu não oro apenas por aqueles que já estão comigo, mas por aqueles que ainda virão crer na nossa mensagem. Jesus estava orando por nós. Ele estava num momento talvez de maior agonia, num dos períodos de maior dificuldade, porque ele estava entre a celebração da Páscoa e a sua crucificação. Ele faz essa oração, que atingiria cada um de nós aqui hoje, que faria diferença para nós hoje. E ele diz assim: em favor deles eu me santifico, para que também eles estejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Foi só essa oração que Jesus fez por você e por mim. Jesus morreu para trazer essa unidade de volta. Para que essa oração se cumprisse, Jesus precisava morrer na cruz, para que nós hoje não chegássemos a Deus através de um ritual, de um sacrifício de um animal, com medo, com um véu que separasse o santo dos santos dos sacerdotes, e o povo ainda ficasse do lado de fora. Mas Jesus Cristo, sumo sacerdote, faz com que o véu se rasgasse, não de baixo para cima, para que fosse obra de homem, mas a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Deus rasga o véu através da morte do seu Filho na cruz.
o véu do santuário se rasga de cima para baixo, como se Deus estivesse dizendo: não existe mais barreira que os impeça de me buscar, porque o meu filho fez a ponte que separava os seus pecados da minha santidade, através da graça que eu tenho, do amor que eu tenho por vós. O meu filho se colocou como ponte, e o seu sangue faz com que agora vocês possam atravessar através dele, e possam se achegar a mim, e possam inclusive agora de me chamar de Abba Pai, papai querido. Eu não sou o Deus distante, eu sou o Emanuel, o Deus convosco, o Deus que está com vocês, o Deus que permite que vocês se acheguem a mim, e eu vou me inclinar para ouvir as suas orações. Eu não estou longe, eu estou perto. É por isso que Jesus morre, para promover mais uma vez a unidade que estava perdida no pecado. Agora, pela graça de Deus, essa unidade pode ser restabelecida. Jesus estava tendo seu momento de despedida com os seus irmãos, seus amigos, seus companheiros de caminhada, e eu não estou inventando essas expressões. Na sua ressurreição, Jesus falou para as mulheres: diga para os meus irmãos que eu estou vivo. No outro momento ele diz: amigos, meus companheiros de caminhada. Jesus tinha intimidade com os seus discípulos. Aquela era a última festa que Jesus celebraria com eles, até que ela fosse celebrada no reino de Deus. E ele mesmo disse: essa é a última vez que eu vou comer desse pão e beber desse cálice, até que nós comamos juntos no reino de meu Pai. Então Jesus estava tendo um misto de sentimentos, porque por mais de ser Deus, onipresente, podendo estar em todos os lugares, e ele sabia que morreria e ressuscitaria, mas Jesus pôde experimentar como nós, como é gostoso estar perto de gente. E sabe qual é o negócio? Jesus gostava disso. O texto que eu li me mostra isso, porque ele disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Deus está dizendo para pessoas falhas, limitadas, pecadoras, inclusive para o traidor, porque ele estava lá: eu desejei estar aqui com vocês. Eu queria ter esse momento de despedida com vocês. Talvez para você isso não signifique nada. Para mim, de manhã, pensando logo cedo no que Jesus fez por mim, a vida que Jesus me proporcionou, a transformação de vida que Ele fez há 18 anos atrás na minha vida, eu parei para pensar, eu disse assim: que privilégio Jesus dizer para alguém que Ele queria estar com aquela pessoa, comendo com ela. Hoje a gente sente alegria às vezes de estar com algumas pessoas, comendo com elas, e é uma coisa tão rápida, 2, 3 horinhas, um almoço, uma janta, passa. E Jesus dizendo: eu desejei ardentemente estar com vocês, sentar com vocês. Talvez alguém diga: mas será que com Judas ele sentiu a mesma coisa? O amor de Deus não varia de acordo com as nossas ações. Deus ama todas as pessoas independentemente das suas atitudes. O amor dele não pode ser medido por aquilo que a gente pode fazer ou não para Ele, a favor ou contra, de bem ou de mal. Deus é amor, a essência de Deus é o amor. Ele não pode sentir nada diferente pela humanidade do que amor. Então Deus só pode amar as pessoas, inclusive quando está julgando elas, porque o juízo de Deus não deixa de ser a manifestação do seu amor. E Jesus morre exatamente para isso, para promover a unidade, para olhar para mim e para você um dia e dizer assim: eu morri por você, para que você hoje fosse um comigo, para que hoje você pudesse vir à minha casa, e quando você me buscar de todo o coração,
você poder sentir o toque das minhas mãos envolvendo o teu coração e você podendo sentir o meu abraço, só pode sentir isso quem já recebeu essa unidade que vem da graça de Deus. Jesus morre também para promover a libertação definitiva ou plena. O sacrifício de Jesus, ele não vai de ano em ano. Nós agradecemos anualmente, ou talvez até diariamente, talvez de uma forma mais específica quando a gente celebra a Páscoa, mas o sacrifício de Jesus foi definitivo. Jesus não vai morrer de novo na cruz. Jesus não precisa nascer de novo. Ele só precisa nascer dentro do teu coração, como um dia ele nasceu no meu e no de muitas pessoas aqui. Olha o que Jesus diz lá em João capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres, porque a verdadeira liberdade não está numa religião. Religião nunca salvou ninguém. Religião nunca vai salvar ninguém. Pastor não salva ninguém. Padre não salva ninguém. Sacerdote de qualquer ordem religiosa não salva ninguém. Quem pode salvar o ser humano da perdição dos seus pecados é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o Filho unigênito de Deus que derramou o seu sangue na cruz, que foi vertido para que os meus e os seus pecados fossem aniquilados na cruz. Eu não sou mais escravo do pecado, só continuo sendo se eu quiser, porque o amor de Jesus agora me torna uma pessoa livre. Eu posso decidir pela liberdade através do sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Olha que promessa linda lá em Isaías 9. Olha o que ele diz, versículo 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E o que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Quem andar em mim não verá trevas. Ele é a luz que brilhou diante dos homens, diante de uma humanidade pecadora, distante de Deus. A luz do mundo brilhou. E quando a gente olha para a verdadeira luz, treva nenhuma tem mais condições de permanecer como permanecia antes nos nossos corações. Nós continuamos pecadores, por natureza, tropeçamos, falhamos, até o resto da nossa vida a gente vai continuar cometendo erros, mas o erro não é mais agora um estilo de vida, o erro é um tropeço, é uma falha, que é perdoada por Jesus na cruz, que é restaurada pela graça de Deus todos os dias quando nós pecarmos. O apóstolo João disse: porventura alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. E se nós confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus Cristo, a luz do mundo, veio para iluminar inclusive as nossas trevas, aquelas trevas que habitavam no nosso coração, para dizer para cada um de nós: você pode viver diferente, você pode mudar, você pode viver na luz. Jesus veio para nos proporcionar uma vida sem as amarras do pecado. Quando Ele morre na cruz, Ele quebra todo o grilhão. E o profeta Isaías, daqui a pouco eu vou citá-lo, e tive que fazer uma citação longa, porque eu não poderia fazer a leitura do texto em apenas uma parte, seria injusto, por tudo aquilo que o texto nos traz. A última coisa que eu quero dizer para você, foi uma despedida marcante aquela última ceia, porque Jesus morreu para promover a redenção plena. Quando eu digo redenção, é que agora você tem uma oportunidade. Quando você é redimido pelo sangue de Jesus, você tem a oportunidade de nunca mais viver sob a condenação eterna e sob a vida de escravidão no pecado. Alguém pode dizer assim: eu não consigo me livrar dos meus pecados. Eu vou responder biblicamente para você:
você ainda não decidiu se fazer livre das amarras que o pecado proporciona para você. Porque se o Filho te libertou, você é livre. Se o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, te libertou, você não é mais escravo do pecado. Você agora vive debaixo da graça. Você vive pela graça de Deus, que superabundou o pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça está acima dos teus pecados. E isso não faz com que você peque mais, para que a graça venha mais, como Paulo escreve. Faz com que você entenda que Deus é bom, tão maravilhoso, que Ele entregou a sua própria vida numa cruz, para que você pudesse viver novidade de vida. O apóstolo Paulo fala sobre esse sacrifício, sobre essa redenção. 1 Coríntios 5, 7, 8. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Redenção tem a ver com decisão por novidade de vida. Não adianta você querer viver o novo no velho. É impossível. Pastor, eu quero Jesus, mas quero continuar vivendo do meu jeito. Pastor, eu quero Jesus, mas eu quero continuar fazendo as coisas do jeito que eu fazia. Pastor, eu quero Jesus, mas eu quero continuar tendo o estilo de vida que eu tinha. É incompatível. Pastor, mas de onde você inventou isso? Um dia Jesus disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Por isso que eu afirmo para você que o estilo de vida com Jesus não pode estar mais pautado na velha vida que eu vivia no meu passado. Precisa haver um rompimento, assim como Jesus, para me salvar, rompe com a vida, morrendo e ressurgindo. Eu preciso morrer para o mundo, morrer para o pecado, para a escravidão que ele produzia em mim, para viver agora uma nova vida com ele. Eu não posso mais viver uma vida dupla. Naquela época, o cordeiro era sacrificado. Agora, nesse momento, Jesus se ofereceu como sacrifício. Os animais eram pegos e mortos fatalmente contra a sua vontade. Alguém aqui já teve que carnear algum bicho aí no sítio? Tem alguém que já teve essa experiência aqui? Já matou galinha, porco, boi? Eu já matei uma novilha e um porco. Não foi para sacrifício, foi para comer. Foi lá no Paraguai. Os irmãos viviam disso, eles tinham animais lá para subsistência. E quando eles queriam me dar carne, eles gostavam de fazer um negócio. Pastor, vem carnear com nós, eles falavam assim. E aí eu tinha que pegar o punhalzinho lá, ou uma faca maior, dependendo se era uma novilha maior, e tinha que ajudá-los, inclusive tirar a couro e fazer tudo que você pode imaginar. Eu já tive essa experiência. Pensa numa situação difícil, que é você ver aquele animal lutando contra a vida. É difícil. Não mudou a minha vontade de comer carne, tá? Entenda bem, sei separar as coisas. Não virei vegetariano por isso, respeito quem é, eu não sou. Mas eu tive essa experiência de poder matar um animal. Ele vai tentar fugir, lutar pela vida dele o tempo inteiro. Ele não se entrega. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus foi calado para o sacrifício. Ele não resistiu. Ele não usou os seus poderes que ele tinha para fazer com que todas aquelas pessoas fossem fulminadas. Ele não se livrou das mãos daqueles homens, porque ele poderia ter feito. Como o profeta disse, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador, sem abrir a boca. Ele foi morto pelas nossas transgressões. Enquanto talvez a gente lutaria pela própria vida, ou lutaria pelos nossos direitos, ou não admitiria que as pessoas dissessem absolutamente nada, ou fizessem nada, porque eu não posso aceitar isso. Jesus vai mudo. Ele não se defende. E ele era totalmente defensável, porque
ele não tinha nenhum erro. Ele poderia dizer absolutamente toda a verdade e se livrar das amarras injustas daqueles homens, mas ele teria que ser contado como um transgressor, ser crucificado ao lado de ladrões, para que a verdadeira vida chegasse a nós. E eu vou finalizar minha mensagem lendo um texto, depois nós vamos celebrar a ceia. Isaías 53, versículos 1 em diante. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Quando eu estava vendo esse texto de manhã, e eu fiquei me lembrando de Jesus na cruz sendo acusado pelos mestres das leis, pelos sacerdotes. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz para que a gente creia em você. Salvou a tantos, porque não pode salvar-se a si mesmo? E antes de Jesus morrer, ele diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Tudo que nós lemos aqui aconteceu na crucificação de Jesus, na vida de Jesus. A profecia de Isaías, que antecedeu séculos antes da vinda do nosso Senhor, se cumpriu quando Jesus morre na cruz. Eu não sei o que essa cruz pode significar para você, mas antes da gente celebrar a ceia, por um instante eu queria convidar você a fechar os teus olhos, e eu gostaria de orar por você. Eu quero te fazer uma pergunta para terminar, muito simples: o que a Páscoa representa para você?
Qual é o verdadeiro significado da Páscoa para você? Você já ouviu bastante, eu não vou repetir. Jesus morreu e ressuscitou pelos teus pecados. Entregou a vida dele por você, te salvou. Você só precisa aceitar a vida de Jesus em você, o sacrifício de Jesus pela tua vida. Você precisa reconhecer os teus pecados diante de Deus e pedir perdão por eles. E começar a viver uma vida nova com Jesus. Essa é a proposta do Evangelho.